nós comentamos, estamos em mês de festa, comemorando os 34 anos desta igreja, e hoje nós temos um pastor convidado para trazer a mensagem, a reflexão desta noite, reverendo Marcelo Tavares. Nós temos trabalhado juntos na capelania, no hospital. Deus tem nos usado conforme sua vontade para nós podermos falar do Evangelho, aconselhar, Os nossos queridos colegas de trabalho estão aqui também, nos ajudando aí todos os dias lá. Quero convidar o reverendo Marcelo. À minha frente, nós vamos orar por ele. Em seguida, me peço que apresente sua família que está aqui, sua esposa, sua filhinha. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, a Deus, por este momento, nos reunirmos para ouvir a Tua palavra, com a liberdade que o Senhor nos dá. E agradeço porque o Senhor, Deus, trouxe Teu servo, reverendo Marcelo, esta noite para nos conduzir. Eu peço que o Senhor o abençoe, que o Senhor use a vida do Teu servo, nas palavras que ele trouxer, elas venham do Senhor, pela Tua palavra, a cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, use o Teu servo para glorificarmos ao Senhor ainda mais. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Se está confuso, são realmente dois Marcelos aqui na frente. Ok? É um prazer muito grande, Agradeço muito o convite que foi feito. E estou aqui, com a minha esposa Jéssica, minha filha Laura, que estão ali na frente. E nós estamos morando em Itapeva já faz pouco mais de um ano, Estamos na Igreja Central e também no Instituto Bíblico aqui de Itapeva, Então, o pastor Marcelo também tem sido professor lá, E professor muito zeloso e muito capacitado para direcionar os alunos no trabalho. Meus irmãos, vamos abrir no Salmo de número 16. Eu escolhi um texto que fala mais a nossa vida em termos gerais. Esse Salmo 16. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Salmo 16, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Estando o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nós louvamos, agradecemos ao Senhor, que é digno de toda confiança. Pedimos, ó Pai, que o Senhor renove dentro de nossos corações essa confiança no Senhor,
e que guie-nos no caminho da tua salvação. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja o nosso prazer, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo no qual Davi expressa sua confiança em Deus. E quantas vezes nós somos tardios, em demonstrar isso? Eu me lembro de uma situação em que eu estava cursando psicologia, estava no último ano do curso, tinha prestado um concurso, que eu tinha colocado minhas fichas lá que ia dar certo, e não deu. E eu confesso que eu fiquei cerca de meia hora andando de um lado para o outro no apartamento, pensando, e aí, o que eu vou fazer ano que vem? O curso terminou, não tenho trabalho, não tenho perspectiva, o que eu vou fazer? E eu só me acalmei quando eu lembrei que tinha um outro concurso para prestar. Então, eu não me acalmei porque eu lembrei de Deus, não me acalmei porque eu li o Salmo, eu me acalmei porque eu tinha mais um plano. E quantas vezes nós não colocamos a nossa confiança nos nossos planos? E os nossos planos muitas vezes não dão certo. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança no nosso dinheiro, na situação econômica, nas possibilidades de emprego? E aí nós estamos num ano complicado, Toda aquela questão do tarifaço, do Trump, a perspectiva é que vai faltar cerca de 100 mil empregos nesse ano, que poderiam ser gerados e não serão. E fora muitas pessoas que às vezes até podem ter perdido emprego ou dificuldades financeiras que podem vir de qualquer âmbito. Às vezes nós colocamos a nossa esperança na nossa família, mas as coisas não acontecem como nós esperávamos. Às vezes nós colocamos a nossa esperança em nós mesmos, e às vezes a própria morte vem e anula tudo isso. No final do ano passado, eu tive que celebrar um ofício fúnebre e encontrei o filho daquele que tinha falecido, e ele falou que foi algo inesperado. Eles celebraram o Natal e a pessoa estava muito bem, mas 2 dias depois teve um problema no coração, e aí, antes que se encerrasse o ano, havia falecido. Às vezes a morte é algo inesperado. A morte vem e ela põe fim a todos os nossos planos. E nós precisamos de uma segurança para a nossa vida, então. Uma segurança quando todas as outras coisas falham. Uma segurança não só para a vida, mas também para a morte. E nosso Deus é essa segurança. Ele é a nossa alegria e a nossa segurança, seja na vida, seja na morte. Deus é a nossa segurança e a nossa alegria, seja na vida, seja na morte. Essa é a esperança e a confiança de Davi nesse salmo. E aí ele começa clamando a Deus e mostrando que Deus é o nosso refúgio. Ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele clama ao próprio Deus, aquele que é diferente da humanidade, aquele que pode fazer o que outros não podem. Quantas falsas esperanças as pessoas têm, quantas falsas promessas elas colocam para outros. Uma situação muito irônica aconteceu no começo do ano. Nicolás Maduro começou o ano falando que eles estariam protegidos contra qualquer ameaça imperialista, ou seja, dos Estados Unidos. E 2 dias depois ele estava indo lá para Nova York contra a vontade dele. Então a humanidade faz planos, ela oferece promessas que muitas vezes elas não podem cumprir. Mas Deus é diferente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Aquilo que Ele faz, ninguém pode impedir. Aquilo que Ele decide, ninguém faz voltar atrás. E é esse Deus que Davi coloca a sua esperança. Ele já demonstra na sua própria vida a diferença entre ele e o rei que veio antes. Saul colocava a sua esperança nas suas próprias capacidades. E Deus dava uma ordem, Saul ia contra a ordem, porque ele confiava no seu próprio juízo. Vinham as batalhas, vinham as dificuldades, as situações mudavam de uma hora para outra, e Saul não consultava a Deus. Mas Davi ao contrário, Davi sempre, a primeira coisa que ele fazia era consultar a Deus. O que eu vou fazer agora? Qual é a direção do Senhor? Porque ele acreditava que em Deus estava a sua proteção. Mas quantas vezes nós somos como Saul e não como Davi?
Francamente, irmãos, quantas vezes nós deixamos Deus como a última solução? Depois você já esgotou todas as possibilidades, né, que você já tentou ver se você tinha dinheiro guardado em todas as gavetas, né, ou debaixo do colchão, e você contou e viu que não vai dar para finalizar um mês, aí você clama a Deus. Depois você tentou já todos os médicos, você já ligou para o seu plano de saúde, já tentou ver se tinha um jeito lá de mudar alguma coisa, e não deu certo, aí você vai, né, chega para a igreja e participa da reunião de oração, que fazia um ano que você não participava, e aí você vai clamar a Deus por um milagre. Quantas vezes Deus é de fato aquilo que nós procuramos, mas Davi tinha um hábito de buscar a Deus. E uma expressão, uma tradução talvez mais literal do texto seria: guarda-me, ó Deus, porque eu costumo me refugiar em Ti. Era algo constante na vida de Davi. Ele continuamente procurava Deus como aquilo que ele precisava. E veja, isso não é um escapismo. Davi tinha os planos dele, Davi tinha as estratégias dele. E nós somos chamados a fazer isso, porque nós temos um Deus que tem o hábito de nos guardar. Davi tinha um hábito de se refugiar em Deus, porque Deus tinha um hábito de guardar Davi. Se você ler o livro de Samuel, você vê situações que chegam a ser até absurdas. Situações em que Deus vai libertando Davi de situações que ele não tinha como sair sozinho. Mas não só na vida de Davi, na vida de vários outros personagens. Você pode pegar o livro de Ruth e ver que Noemi e Ruth não tinham nada para comer. Elas chegaram em Belém com uma mão na frente e outra atrás. E diz o texto que por coincidência ela chegou no campo de Boaz, que era justamente alguém da família do falecido marido de Ruth, que era zeloso por obedecer a lei dizia que ele deveria cuidar daquela família. E Ruth chegou lá coincidentemente, por assim dizer. Deus foi guiando ela para onde ela deveria ir. E não apenas elas foram sustentadas, colhendo lá durante 2 meses, quanto também depois Ruth que se casa com Boaz. Estou dando spoiler para quem não leu o livro de Ruth, né? Mas ela se casa com Boaz e a provisão então é para o resto da vida. A mesma situação com José. Os irmãos tinham inveja de José porque ele é o preferido do seu pai Jacó. Venderam ele como escravo, depois ele foi para uma outra casa, comprado como escravo, foi caluniado, foi para a prisão, mas justamente Deus usou aquela situação para ele encontrar alguém que o levaria diante de Faraó. E José então se tornou, por assim dizer, né, o primeiro-ministro do Egito. E a posição dele foi usada por Deus para cuidar da família dele, dos próprios irmãos que tinham traído ele. Então Deus, ele sabe dar um jeito nas situações e tirar-nos de qualquer situação. O Salmo 124 nos traz a ideia justamente de que um Deus que nos tira da boca do leão, que nos tira da armadilha do passarinheiro, é esse Deus que cuida de nós continuamente. E por isso ele é o refúgio de Davi. Por isso ele é a nossa alegria e a nossa segurança. Mas o fato é, meus irmãos, que ele é o único bem e refúgio verdadeiro que nós temos. Os versículos 2 a 6 trazem isso para nós. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Então ele diz: eu digo ao Senhor, o Deus com quem eu tenho uma aliança. E nós temos uma aliança através de Jesus Cristo. Nossa aliança foi comprada com o sangue de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós sejamos guardados por Deus o tempo todo. E ele diz: Tu és o meu Senhor, e eu não possuo outro bem na terra, senão o Senhor. Davi, a gente não sabe quais eram as circunstâncias dele quando escreveu esse salmo. Se ele ainda era um pastor de ovelhas, ou se ele já estava no trono de Jerusalém. Mas o fato é, meus irmãos, que a única coisa estável na vida de Davi era o próprio Deus. Quando Davi fugiu de Saul pela primeira vez, ele saiu sem nada no meio da noite.
Ele teve que chegar numa outra cidade e pedir comida, porque ele não tinha comida. Conseguir uma espada, porque ele não tinha armas. Ele literalmente teve que fugir depois para um outro lugar, se sentindo de louco. E um louco não chega de mala e tudo, né? Ele chegou sem nada. Deus é a única coisa constante na vida de Davi. E de fato, se nós pensarmos claramente, Deus é a única coisa que você tem de seguro com você mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que nos virá, mas a promessa de Deus é que ainda que pai e mãe nos abandonem, Deus nunca vai nos abandonar. Deus está conosco todos os dias. Filhos podem morar longe, empresas podem falir, a conta bancária pode acabar, a saúde pode nos deixar, mas Deus está conosco sempre. E quando nós dizemos para alguém para se refugiar em Deus, se apegar a Deus, é porque de fato, meus irmãos, tem situações em que só Deus está lá. Quando Elias ele fugiu, depois de ser perseguido por Jezabel, ele disse: eu estou só, mas Deus estava com ele naquele monte. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a posição que ele tinha, toda a sabedoria, toda a capacidade dele, não adiantavam de nada, mas Deus estava com ele ali. Deus é o único bem que nós possuímos, porque quando tudo falha, Ele permanece conosco. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Mas Ele é a sua rocha, Ele é a sua fortaleza, porque quem crê em Cristo não apenas tem Deus na sua vida de modo genérico, mas nós somos unidos espiritualmente a Cristo. Nós não podemos tirar Ele de nós, da mesma forma como nós não podemos tirar parte do nosso corpo simplesmente de nós. Nós estamos unidos a Ele, e Ele está unido a nós, e nós vivemos então com Ele o tempo todo. Mas uma vez que nós estamos com Ele, que Ele é o nosso bem, que Ele é tudo aquilo que nós de fato entendemos que é a nossa vida, a nossa mente, o nosso critério começa a mudar. Nós apegamos a Ele, aquilo que traz prazer, Ele passa a trazer paz para nós, trazer prazer para nós também. E Ele diz então no versículo 3 que aqueles que andam com Deus, os santos que andam na terra, é aqueles em quem Ele tem todo o seu prazer. Em primeiro lugar, você tem prazer naquelas pessoas que têm alguma coisa a ver com você, com aquilo que você valoriza. Então, se Ele tem prazer naqueles que andam em santidade, é porque Ele tem prazer nisso. O seu coração mudou, a sua vida foi transformada. Mas ele coloca aqui a ideia de prazer, é uma ideia de pessoas com quem Ele se associa. A palavra prazer, muitas vezes no Antigo Testamento, no caso da época de Davi, tinha um sentido político. Era o tipo de pessoa com quem você quer estar perto, com quem você quer forjar uma aliança. Ele forjava aliança, ele tinha prazer em se associar a pessoas que andavam com Deus. Em detrimento disso, haviam pessoas que colocavam a sua esperança em falsos deuses. E ele diz então que muitas serão as penas, muito será o sofrimento dos que trocam o Senhor por outros deuses. E a gente pode entender deuses no sentido antigo, mas o fato é que qualquer outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus se torna um Deus na nossa vida. Pode ser deuses de fato, religiões, pode ser pessoas, pode ser o nosso dinheiro, pode ser as nossas capacidades. Não, só tenho um dinheiro, está tudo bem. Eu lembro de um amigo meu com quem eu dividia a república. O plano de vida dele era ficar milionário. Por quê? Se eu for milionário, eu tenho tudo que eu preciso. Se eu ficar doente, posso pagar os melhores médicos. Se eu for rico, alguma mulher vai querer estar comigo. Eu vou poder, se eu tiver por onde de segurança, eu posso comprar um carro blindado, ter seguranças que andam comigo o tempo todo. Como diz o ditado, felicidade não se compra, mas manda comprar, essa é a ideia dele. Mas traz o seu sofrimento. As pessoas se aproximam muitas vezes porque têm interesse no dinheiro e não na pessoa. Meus irmãos, eu morei em cidades bem menores do que aqui, sempre tem o mesmo caso, de alguém que era muito rico, a casa cheia de amigos, perdeu tudo e perdeu os amigos juntos, porque ninguém mais sequer se aproximou da pessoa e evitava até,
porque pessoa pobre talvez peça dinheiro para mim. Então, quando nós fazemos disso o nosso ídolo, nós colocamos numa situação de sofrimento. Quando nós colocamos uma pessoa como nosso ídolo, isso também se torna uma fonte de sofrimento. Nós passamos a negar quem nós somos e sufocar parte de coisas que são importantes para nós, para assegurar que aquela pessoa se agrade de nós. Isso vai matando quem nós somos. Qual é a fonte do seu prazer? Qual é a fonte da sua segurança? De fato é Deus? De fato é o Senhor? Com o Senhor não vem nenhum tipo de sofrimento. Se o mundo traz sofrimento para o povo de Deus, é porque o mundo está em pecado, mas não porque Deus por si mesmo traga sofrimento para a gente. Pelo contrário, de Deus só vem coisas boas, né? Tiago fala, né, que Deus não tenta ninguém, Ele não é tentado pelo mal, não tenta ninguém, mas toda dádiva boa, né, toda boa dádiva vem do alto, do Senhor das luzes, em quem não há sombra ou nenhum tipo de variação. Deus sempre nos dá aquilo que é bom, e por isso a fidelidade dele está com Deus. Ele se aproxima das pessoas que estão com Deus, e ele considera que a sua porção é o próprio Deus. Ele diz: eu não vou adorar outros deuses, eu não vou dedicar minha vida a eles, e a minha herança, a minha porção será o meu próprio Senhor. É o que ele diz no versículo 5. Agora, o curioso é que talvez Davi esteja fazendo uma comparação com a tribo de Levi. Em Números 18, Deus fala sobre o sacerdote Arão e sobre a tribo de Levi, que eles não tinham uma porção. Quando eles invadiram aquela terra e conquistaram aquela terra, cada tribo tinha a sua porção. Mas ele fala: a tribo de Levi, os sacerdotes, não terão uma porção, porque eu sou a porção deles. Quando nós esperamos, com tudo que nós colocamos a nossa confiança, temos algo nesse mundo em que nós possamos encontrar a nossa segurança, a nossa paz, nós estamos colocando algo no lugar de Deus. Mas Davi colocou a sua segurança em algo superior a tudo mais. Se a segurança de Davi fosse estar em Jerusalém ou Belém, então quando ele estava em outros lugares fora dali, ele não teria segurança para ele. Se a segurança dele fosse sua família, ele estaria perdido, porque muitas vezes a família dele foi arrancada dele. A primeira esposa dele foi literalmente dada para outro homem. O próprio filho dele fez um motim contra ele e procurou tirar o reino dele. Onde quer que nós coloquemos o sentido da nossa vida, isso vai nos faltar em algum momento. Mas se nós colocamos a nossa base, a nossa herança, a nossa porção no Senhor, então nós teremos prazer e teremos a satisfação de sermos cuidados por Deus. Então, onde está a sua herança? Qual é a porção que você procura nessa vida? O que você procura ter que você vai dizer: bom, agora eu estou tranquilo, agora eu posso esperar por novos momentos, por tempos tranquilos e minha vida vai caminhar bem. Talvez você seja como aquele homem que Jesus fala na parábola dele, né? Que havia um homem muito rico, que tendo uma grande colheita, ele diz: que farei? Tive uma grande colheita, e meus celeiros já estão cheios, eu não consigo mais colocar nada. Já sei, eu vou derrubar meus celeiros e construir novos, e aí então terei fartura e bens para o resto da vida, para muitos anos. E aí Jesus fala: louco, não sabem que hoje mesmo pedirão a sua alma. No final de todas as coisas, os ídolos não podem sustentar a nossa vida, porque eles não podem nos livrar da morte ou da condenação eterna. Mas o fato é que Deus, Ele nos sustenta, e Ele nos sustenta o tempo todo. Isso que diz o versículo 7 a 8. O Senhor é a nossa alegria e a nossa segurança, porque Ele nos sustenta o tempo todo. E a palavra de Deus diz, versículos 7 e 8: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então ele bendiz a Deus, mas veja, Deus ele está presente o tempo todo. Como é que a gente vê isso? Porque Ele está até nos momentos em que poderia não estar ninguém ali cuidando de nós. Ele fala: até durante a noite, o Senhor está me aconselhando, o Senhor está me dirigindo
a palavra dele está no meu coração. E meus irmãos, uma das coisas que nós mais procuramos é uma boa direção. Você tem um problema para resolver. Como é que eu resolvo esse problema? Por que coaches ganham tanto dinheiro? Porque eles oferecem soluções. Antes de aparecer eles, tinha aqueles livros de autoajuda que vendiam que nem água. Todo momento sai um livro novo, oferecendo conselhos, direções para como você fazer as coisas na sua vida. Se você procurar nas redes sociais, vai ter um monte de postagens lá, de stories, de reels, mostrando várias orientações, várias dicas para qualquer coisa da vida. Tem cursos e mais cursos que são vendidos por aí, para qualquer coisa. Mas ele diz que Deus vai guiando ele, vai guiando de dentro dele, do seu coração. O Senhor o aconselha, o Senhor o dirige, o Senhor o ensina. E meus irmãos, a palavra de Deus deve habitar em nós para que nós sejamos guiados por ela. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse o seguinte, que haveria um outro Consolador que os ensinaria todas as coisas e os faria lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. O Espírito Santo age sobretudo nos relembrando da palavra de Deus, nos lembrando daquilo que a palavra de Deus diz para como conduzimos a nossa vida. Uma pessoa que não se volta para essa palavra não terá direção para a sua vida. Por isso que o livro de Salmos começa com ele dizendo que bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É aquele que busca a palavra do Senhor, porque como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus, meus irmãos, deve estar no nosso coração, porque Deus usa ela para nos guiar nos nossos caminhos. E não apenas para guiar a nós, mas para guiar outras pessoas também. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente a palavra no seu coração, para que você possa instruir e aconselhar outras pessoas. O que tem dirigido a sua vida é essa palavra? Essa palavra é proteção para nós, porque ao nos guiar no caminho certo, nos livra de grandes sofrimentos. Houve um tempo atrás, no final do ano passado, que eu aconselhava uma pessoa que, embora fosse cristã, ela tinha se envolvido num adultério. E aí, o caso aqui não deu certo, a pessoa com que ela tinha se relacionado voltou para o relacionamento antigo. Ela estava sofrendo lá porque tinha perdido alguém que ela tinha postado a sua esperança de amor, de cuidado, de carinho, de companheirismo. E aí me lembrei disso, eu falei, olha, a palavra de Deus é clara em dizer que adultério é pecado. E se você tivesse seguido isso, você teria tido uma proteção em relação ao que está passando agora. Você só está passando esse sofrimento agora porque você não ouviu a palavra do Senhor. Estou resumindo aqui, não falei com duas pedras na mão, mas a ideia é essa. A palavra de Deus, ela nos protege, e ela nos direciona na direção que nós precisamos. E seja de manhã, seja de noite, de madrugada, Deus está nos aconselhando. E nós devemos aconselhar outras pessoas também. Quando as pessoas procuram-nos com problemas, qual é a sua palavra para elas? Você repete o que você ouviu por aí, o que cada um pode encontrar no bar da esquina? Ou você repete aquilo que está na palavra do Senhor? O que tem sido lâmpada, luz para os seus caminhos, é de fato a palavra do Senhor? Mas Deus não apenas nos aconselha, Ele está presente conosco. Ele é como um pai, uma mãe zelosa. A mãe ou o pai guiam seus filhos com conselhos, com ensinamento, com direção, com educação, mas também estão presentes ali para proteger os seus filhos. E
por isso ele diz no versículo 8, desse cuidado sempre presente também. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Deus cuida de nós. O Salmo 121 diz que Ele é como uma sombra ao nosso lado. Você não pode fugir da sua sombra. Ele está conosco na entrada e na saída, seja de dia ou de noite. Ele não dorme. Ele não fica pescando no ponto. Ele fica atento para cuidar de nós. Ele está conosco. Mas você poderia dizer, nossa, mas eu passei por tantas situações na minha vida. Passei por doenças, tive perdas, tive problemas financeiros, problemas familiares. E onde estava Deus? Deus, Ele vai cuidando de nós, nos ajudando a passar por essas situações. Ele estava com Davi o tempo todo. Davi não passou por situações fáceis na sua vida. Ele foi perseguido por onde quer que ele fosse. Ele teve que sair do país porque não tinha lugar no país em que ele pudesse estar plenamente protegido. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado, preso, ficou anos preso. Mas ele reconheceu depois que Deus estava com ele, que aquilo não destruiu a vida dele. Noemi e Ruth, como eu falei, perderam todos os seus maridos. Noemi perdeu seus 2 filhos também. Passou fome, voltou como uma espécie de mendiga para a sua cidade natal. Mas Deus estava com elas, Deus preservou elas o tempo todo. A vida do cristão não é um mar de rosas. Tem momentos que são, mas muitas vezes não são. Mas Deus não deixa que nós nos afundemos a tal ponto que Ele não possa nos levantar. Deus não nos desampara, e Deus está cuidando de nós o tempo todo, não deixando que nada nos falte. E se você examinar a sua vida, você vai ver que muitas vezes foi assim. Situações as quais você não sabia como é que você ia dar conta, que você achou que as coisas estavam acabadas, que você não sabia nem como falar disso para outras pessoas para encontrar consolo. Situações que você ia dormir e às vezes não conseguia dormir porque você não sabia como é que ia ser no dia seguinte. Mas Deus foi cuidando de você dia após dia, porque Ele está conosco. E a maior certeza que Ele está conosco é que Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. E se Ele deu o seu próprio Filho para que nós não sejamos desamparados, Ele não vai nos desamparar. Ele vai cuidar de nós. Isso nos dá confiança para aquilo que nós devemos fazer. Mas o cuidado do Senhor, meus irmãos, Ele não é somente na vida, né? As pessoas falam que há remédio para todas as coisas, menos para a morte. Mas Deus está conosco mesmo depois da morte. E o Salmo termina assim então, versículos 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, o coração dele se alegra em Deus. Se você não tem uma fonte de segurança, se você não tem algo estável na sua vida, você não tem como se alegrar. Se a sua vida é um caos, se a sua vida é uma grande incerteza, você não tem como ter alegria, porque você sempre fica com medo de que aquela alegria acabe. Mais hora, menos hora, alguma coisa pode acontecer, alguma pessoa pode se irritar, o chefe pode tomar alguma atitude, a situação pode mudar e a minha alegria vai acabar, você não consegue desfrutar daquilo. Mas se Deus é a nossa segurança, nós temos essa alegria conosco o tempo todo. Mas a morte pode pôr um fim a tudo. O livro de Eclesiastes sempre reflete sobre isso, que a morte pode pôr um fim a qualquer plano. Mas ele traz a ideia de que Deus não deixará a nossa alma na morte, o nosso fôlego de vida na morte, nem permitirá que aquele que tem uma aliança com Ele esteja ali sendo atingido pela morte plenamente. Talvez Davi estivesse esperando no primeiro momento que Deus o livraria dos seus inimigos da morte. De fato, ele morreu numa idade já avançada, apesar de várias batalhas que ele lutou na sua vida,
de várias perseguições que ele sofreu, mas o fato é que há um cumprimento pleno disso. Em Atos capítulo 2, Pedro cita esse texto e diz: irmãos, nós sabemos que o nosso rei Davi morreu, e de fato Davi tinha morrido mais de 1000 anos antes, mas ele falou isso, segundo o apóstolo Pedro, para que se cumprisse na vida de Jesus, que embora tenha sido morto, no terceiro dia ele ressuscitou, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus não deixou o seu santo na morte, nem na corrupção, mas o ressuscitou. Em Atos 13, Paulo fala a mesma coisa, está no mesmo texto, mas ele inclui também que Cristo, isso se cumpriu na vida de Cristo, a morte e a ressurreição dele, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Cristo sofreu a pior coisa segundo o mundo, para que nós tenhamos o cuidado de Deus não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Ele morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida eterna, mas mais do que isso, para que nós tenhamos aquilo que ele diz aqui no versículo 11. Ele nos fez ver os caminhos da vida, de fato, ele é o caminho da vida. Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E não há outro caminho que nós tenhamos para Deus, mas ele veio para que nós tenhamos a presença de Deus plenamente na nossa vida, e que a sua alegria seja conosco para todo sempre, o seu favor seja conosco para todo sempre, para que o nosso prazer e nós tenhamos nele nossas delícias para todo sempre. Ele veio para nos dar vida, ele veio para que a alegria dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Por isso que o velório de uma pessoa crente é totalmente diferente do velório de qualquer outro tipo de religião que exista. Nas outras você tem choro, você tem sofrimento. Eu lembro de uma vez, meus irmãos, em que eu fiz 2 velórios na mesma semana. Na terça-feira eu fiz um velório de uma pessoa que não era cristã, e na quinta-feira eu fiz um velório de uma pessoa que era cristã. Na terça-feira, meus irmãos, no velório daquele que não era cristão, era aquela agonia, aquele choro, aquela coisa desesperadora. As pessoas soluçavam, gritavam. Na quinta-feira, no velório da pessoa que era crente e que tinha sido convertido no final da vida, as pessoas cantavam de gratidão a Deus, porque sabiam onde aquela pessoa estava. As pessoas dizem: olha, a pessoa descansou. Mas nós sabemos a verdade, só descansa de fato quem está em Cristo, porque aquele que não está em Cristo, quando morre, aí que vem de fato o sofrimento. Mas em Cristo nós temos alegria plena, delícias perpetuamente. Meus irmãos, nós encontramos isso na nossa vida, hoje encontraremos perpetuamente, toda a eternidade. Quantas vezes você não está abatido, você não está desolado, desanimado, olhando para as circunstâncias ao seu redor, você só tem motivos para chorar. Mas ao se voltar para a palavra de Deus, ao se voltar para Deus em oração, você encontra uma paz, uma alegria que excedem todo entendimento. A garantia de que Deus está com você, e a garantia de que isso será para sempre. Porque quando nós morremos, não será o pior de todos os nossos dias, mas será o começo de fato da nossa verdadeira vida. E a nossa alegria será indizível e cheia de glória. Nenhum sofrimento nos alcançará mais. Nós estaremos na presença de Deus e do seu infinito amor para todo sempre. As pequenas alegrias que nós temos hoje, sejam aquelas que sejam lícitas ou ilícitas, são apenas uma amostra da alegria eterna. A alegria de nós estarmos com a nossa família, de nós desfrutarmos de um tempo com os amigos, ou de ouvir uma boa música, ou de ver nosso time ganhar, ou mesmo alegria ilícitas, como o prazer de usar alguma substância, alguma coisa, são apenas coisas pequenas, pálidas, frágeis, se comparadas com o grande amor que Deus tem por nós e a alegria que nós teremos diante dele para todo sempre.
Nós anunciamos a paz de Cristo e nós desejamos a paz de Cristo uns para os outros com razão, mas é a alegria que é a marca daquele que tem uma vida com Deus. Não uma alegria fajuta, não uma alegria passageira, como as pessoas procuram por aí, e que logo que tem um momento bom, no dia seguinte as coisas já acabam. A nossa alegria é duradoura, porque depende apenas da presença de Deus conosco. E quantas vezes são necessárias, quantas vezes nós podemos encontrar essa alegria em Deus? Mas você tem buscado, você tem vivido com essa alegria? Se você morresse hoje, para você seria o começo de fato da alegria eterna ou o começo do sofrimento eterno? Porque isso nos é dado de graça. Nós não precisamos fazer nada para ter isso. Basta nós aceitarmos que Cristo já morreu por todos os nossos pecados e que Deus não tem mais uma condenação para nos dar, porque já foi dado em Cristo. E a única coisa que nós temos de Cristo agora, do próprio Deus para nós agora, é o seu amor e a sua presença cuidando de nós, dirigindo a nossa vida e nos dando uma alegria perpétua em Cristo. Meus irmãos, que nós possamos buscar isso, que nós possamos buscar essa certeza, e que nós possamos não nos contentar com uma vida de religiosidade meramente, mas de plena confiança em Cristo. Há uma igreja, que até temos aqui, perto lá do hospital ali, que é a metodista, ela começou com um movimento iniciado por John Wesley. John Wesley era pastor e filho de pastor. Jejuava 2 vezes por semana, visitava os cortiços da cidade, guardava o sábado e o domingo, levava lá comida para as crianças, os orfanatos, e ele decidiu então ir para fazer missão lá nos Estados Unidos. Ele saiu da Inglaterra para os Estados Unidos. É uma época que havia muitas partes que não estavam plenamente colonizadas ainda. E aí, voltando para casa, aconteceu um naufrágio. E diante da morte, John Wesley ficou morrendo de medo. Mas no barco também havia um outro grupo que estava ali, voltando da missão lá nos Estados Unidos. Eram os morávios. E em meio ao naufrágio, os morávios estavam cantando louvores a Deus. E aí John Wesley falou: mas o que está acontecendo? Por que eles tiveram aquela atitude e eu tive a minha? E daí ele entendeu então que o seu Deus, na verdade, não era de fato o Senhor Jesus Cristo. Era a sua própria religiosidade. Ele colocava as suas esperanças naquilo que ele fazia. Por isso que ele fazia tanta coisa assim. Mas na hora da morte essas coisas não resolvem. Não trazem segurança, não trazem prazer e alegria para a nossa vida. Não trazem paz para nós. Mas somente Cristo traz. Só Ele é a nossa segurança e a nossa alegria. Que Ele seja também a sua segurança e a sua alegria, agora e para todos sempre. Vamos orar, meus irmãos? Pois a bênção? Então, fica de pé aqueles que puderem, vamos orar e receber a bênção do Senhor, depois eu vou passar a palavra para o nosso pastor. Senhor Deus, nós agradecemos pelo grandioso amor de Cristo e nós suplicamos ao Senhor que essa confiança seja verdade em nossas vidas, Senhor. Examine o nosso coração, vê se nós temos colocado outra coisa no lugar do Senhor e tira isso de nós e seja o Senhor a ser o centro da nossa alma, a ser a direção da nossa vida, o repouso do nosso coração, a nossa alegria. Meu Senhor, quantas vezes nós colocamos a nossa alegria, a nossa felicidade em outras coisas que foram boas de fato na nossa vida, Senhor, mas são apenas amostras pequenas do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bondade. E quando elas vão embora, nós sofremos e nós não conseguimos nos levantar, Senhor. Mas que isso seja algo que nos mostre que nós precisamos colocar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz em outro lugar. E que seja em Ti que ela esteja, Senhor.
que seja Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar nova vida, para nos encher do Espírito Santo, cujo fruto inclui alegria, e que essa alegria seja transbordante em nós, Senhor, e que nós chamemos outros a essa alegria também, por meio da pregação do Evangelho. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês hoje e para todos sempre. Amém.